sou a Luma. E eu sou a Natália. E hoje ninguém tá falando sobre fanfic. Bom, eu sou uma pessoa recente no universo das fanfics. Na verdade, não tão recente, mas eu não vivia esse momento da fanfic quando eu era muito adolescente. Não viveu na época certa. Mesma coisa, se você não faz merda na juventude, você fica adulto e começa a fazer merda. E isso se aplica a fanfic, porque eu acho que é total, né? Sim. Não que eu escreva fanfics ainda, mas eu sou uma consumidora e acabou tomando uma parte enorme da minha vida nos últimos meses. Que eu fico obcecada por alguma coisa, né? Alguma série, algum filme. E aí eu sempre fico querendo mais. E aí eu fico buscando, né? Às vezes bastidores, às vezes entender melhor a história. E se tem livro, ler livro. Se era um livro, ver o filme. E aí chega um momento que eu já consumi tudo que existe sobre a história. E eu nunca tinha chegado num tamanho vazio existencial de precisar ainda assim mais, entendeu? Uhum. E aí foi quando eu recorri a drogas mais fortes que foram as fanfics. Eu comecei quando eu tava obcecada pelo casal Dina e Ellie de The Last of Us, mas não achei nada que preste, porque é muito contemporâneo e a geração atual tá muito ocupada gravando TikTok e não escreve fanfic. E aí, recentemente, eu fiquei viciada em uma outra saga, e aí, mais um casal que eu fiquei viciada, e agora eu estou lendo fanfic desse casal. Qual é o casal? Revela pra gente. Eu não sei se eu tô pronta. Fala pra gente, a gente quer saber. Olha, é o Rony e Hermione de Harry Potter. Mas é porque, assim, tem muita pouca informação. Aí, terminei os livros, aí vi todos os filmes. Entendi. Você sentiu que faltava alguma coisa ainda, né? Sim. É porque realmente no livro e no filme, eu acho que eles não desenvolvem... No livro desenvolve um pouquinho mais, mas mesmo assim não é... É muito leve, né? Muito light. E na fanfic já é assim, né? 3 acontecimentos, um sexo selvagem. Então você... O que falta em Harry Potter são os sexos. Total, né? Pra começar. Mas assim, isso é muito bom, porque... Primeiro que é uma leitura fluida, você não precisa nem raciocinar. É só... Uhum. São só situações muito intensas acontecendo. Então, assim, é o equivalente literário de um TikTok, realmente. Porque você tá lendo ali, você está lendo. Mas é tudo tão intenso que você não para, entendeu? Quando você vê, são 4 horas da manhã, você já não fala mais com familiares, você já não se alimenta 5 dias. Eu não tenho essa vivência. Tipo, nunca tive essa vivência. Não sei se em algum momento da minha vida adulta isso vai aparecer de forma... Quando eu aparecer, não conta assim na internet, no podcast. Fica como você tá fazendo. Ninguém precisa falar sobre isso. Justo. Enfim, mas assim, eu sei que tem as fanfics desses produtos que já existem, né? Esses casais, tipo Harry Potter, mas também se enquadra em fanfic histórias que, tipo, pessoas escrevem, porque tem... Sei lá, uns clichêzinhos. Você sabe o que eu tô falando? Então... Isso não é fanfic, é outra coisa. É outra coisa, porque a fanfic geralmente de fã. É ficção de fã. Então Tá. É como se você tem que ter necessariamente uma base. Mas não precisa ser uma história fictícia. Então, a história inicial, ela não precisa ser fictícia. Então, por exemplo, tem gente que escreve fanfic sobre One Direction. Entendeu? Justin Bieber. Fui pra escola, peguei o Justin Bieber na volta, vi o carinha do One Direction, eu e o Justin Bieber e o One Direction, a gente foi juntos lá, sei lá onde. Isso... Já leu? Isso. Não, nunca fui de Justin Bieber. Tá. Nem One Direction. Mas, aí eu nunca consumi. Mas aí tem isso também, que são pessoas que existem na vida real e você faz uma ficção com base nisso. Mas tem muita gente que começa a escrever no mundo da fanfic, porque... Bem ou mal, quando você escreve com base em personagens ou pessoas que já existem, você já tem um certo acervo para você acessar e você ir desenvolvendo a sua própria história dentro daquele universo, com mais ou menos respeito às margens daquele universo, porque às vezes você pode criar outras balizas ali naquela história ou você pode seguir certinho o que já tá escrito na história e só aumentar, sabe? Mas aí tem muita gente que começa a escrever um fanfic e eventualmente começa a escrever outras histórias e começa a lançar de forma independente. Então a gente vê muito isso agora no Kindle Unlimited, porque você pode pegar seu livro e publicar de forma independente. Eu vi esse babado. E aí
Assim, as pessoas escrevem muito. Muita gente que veio da fanfic começa a escrever literatura hot. As coisas nesse... Entendi. Que é um outro mundo bem universo. babadeiro. Eu não conheço como consumidora, mas eu acompanho muito o canal do Paulo Hatz, do Livraria em Casa, que fica lendo sinopses de livros eróticos, que são esses livros do Kindle Unlimited. E é tudo assim, gravidez masculina, monstro... Eu já vi os títulos assim. Cavalo marinho, Tem negócio de padre. padre, virgem, CEO. CEO tem muito. O CEO e a virgem, filha do padre. Sabe umas coisas assim, completamente... Caramba. Tipo, frases que nunca... Palavras que nunca... E você fica tentando desvendar, nossa, o porquê desse título. Tem até uns que pegam coisas completamente aleatórias e inventam como se essas coisas fossem sencientes. Então tem um que é de uma escritora, inclusive, brasileira, que me apaixonei pela minha luminária senciente. Uma coisa assim... minha filha. Babado. Aí o Paulo Hatz, esse cara, ele leu e contou da história. E depois a outra era luminária, mais alguma coisa. Mas assim, isso já é um outro nível, é uma loucura. Não chegou lá. Não, meu conhecimento, né, eu tô à beira disso, né? Você acha que você vai chegar lá? Cara, eu acho que falta pouco. Meu Deus. Ok, amiga. A gente não precisa fazer um episódio quando você chegar. Não, eu não vou chegar lá. A gente, não, se chegar também, guarda pra si. Total, A gente não precisa, porque a ideia de fazer esse tema foi, né, dela mesmo. Porque tá se tornando uma parte muito importante da minha vida. E eu acho que eu não Mas tenho que aí, ter vergonha. como você falou, sim. Como você falou, da mesma maneira que a gente pode fazer fanfic, sei lá, com One Direction, essas pessoas que são reais, né? Reais. Você entendeu o que eu quis dizer? Aí eu acho então que também se enquadra em fanfic as histórias que a gente inventa sobre nós mesmos, sobre pessoas. Sabe assim? Você cria cenários na sua cabeça, possíveis conversas, possíveis encontros. Você é mais esse tipo de fanfiqueira? Eu tô aí. Mas também a gente tem que entender que tem dois tipos desse tipo de fanfiqueiro. Porque então, quais são os subtipos dos tipos de fanfiqueira da vida real? Vai. Um que é o consciente. Então você tem consciência de que você está criando uma fanfic ali, né? Sobre sua vida. Então você tá ali realmente imaginando situações que talvez você queira, né? Tipo, você tem vontade que aquilo aconteça. Ai, isso é tão bom. Aí você fica tipo, ai, meu sonho, ai, que tudo. Às Caiu vezes meu livro e aí apareceu... Ah, meu Deus, um homem muito alto e me ajudou e a gente se casou. Uhum. Ou então... Quem não quer, né? E quem nunca? Ou então, sei lá, você dando uma entrevista pro Faustão. Meu Deus, eu faço muito isso. Eu tô sempre dirigindo e falando... sabe, não sei se vocês já viram aquele vídeo que as pessoas famosas fazem pra Vogue, falando, tipo assim, a rotina de maquiagem, minha rotina de beleza. E aí, sei lá, a Hailey Bieber passando 1 zilhão de hidratantes e fazendo assim. Ah, você faz isso. Então, aí eu fico, tipo... Como se Faustão... Natália, qual é a sua... Não, como se eu estivesse pra Vogue, mas não é Faustão. Ah, tá. A Vogue falando comigo. Então compartilha essa receita não. Sua rotina de beleza matinal. Aí eu começo, tipo, em inglês, entendeu? Porque eu tô pra Vogue US, entendeu? Lógico. Aí eu vou falando, my moisturizer, eu vou falando tudo, entendeu? My foundation. E aí eu vou... Isso eu dirigindo. Por isso que eu apelei pra fanfic, porque eu acho que se não fosse a fanfic, era mais uma coisa da esquizofrenia, porque eu ficava falando muito sozinha. E aí a fanfic, o audiolivro, nesses momentos... Coisa material ali pra te puxar pro chão, né? E pra calar a minha mente também, né? Para pra pensar. Se eu tava tão... sedenta por uma criação de alguma coisa que eu comecei a falar sozinha com a Vogue dos Estados Unidos, do Brasil, no meu carro, no engarrafamento. Então, de repente você estava prestes a se tornar o segundo tipo de fanfiqueiro do tipo... Que não tem que não... Que é o quê? As pessoas que começam a acreditar nas suas próprias fanfics. Eu amo. É horrível conviver com gente assim, mas é muito engraçado. Não. Já conheci algumas pessoas que acreditam, têm vidas assim completamente absurdas e elas acreditam e elas passam a informação adiante. Não, porque ontem, né, tava ali, fiz não sei o quê, você fica, oxe, como que pode? Mas é muito entretenimento conviver com uma pessoa assim.
Tipo, são pessoas que nunca te dão paz, então você não pode ser próximo. Mas é engraçado. É engraçado, porque a pessoa vai falando. Você tem que ter um distanciamento mínimo da pessoa. É. Porque senão... Mas é o tipo de pessoa que sozinha, né, ela vai escrevendo a própria fanfic. É lindo de ver. Para pra pensar. É lindo de ver. Mas é importante você também saber identificar, porque às vezes eles não são tão facilmente identificáveis. Tem uns que você identifica rápido, mas tem uns que demoram um pouco. Você tem que estar atento. É, total. Por isso que eu leio fanfic, entendeu? Mas então, aí Em você vez de eu tá repente falando- tava se transformando nesse tipo de fanfiqueira. Essa é a minha preocupação. Eu tentei repelir tanto, né? Uhum. E acabei virando. Como pode as coisas serem tão cíclicas? Freud explica. Freud explica muito. Não, mas fanfic, realmente, eu acredito que seja uma das maravilhas do mundo em que vivemos. A gente tem tanto acesso a tantas coisas fictícias e tantas loucuras, e eu acho que deixou a gente um bocadinho criativo. O mundo real não é o suficiente, né? Nossa, não mesmo. Vocês Eu vão amo. se encostar. Ai, uma fanfic. Oh. Meu sonho é ter uma fanfic da Ai, gente. meu sonho! Vocês podiam muito. Vocês, todos os nossos O ouvintes. Johnny. Johnny, um beijo, Johnny. Johnny, cria a nossa fanfic. Johnny, por escreve uma favor. fanfic. Mas ninguém está falando sobre isso ainda. Eu espero que daqui a pouco as pessoas estejam falando sobre a nossa fanfic que vão criar. O Da Johnny. gente. Pro edit. O que vocês vão fazer? Então é isso, gente. É isso. Nós já fanficamos muito, então... Segue a gente Não, se inscreve no YouTube. Segue no Instagram. Instagram e TikTok é @ninguém-tá-falando. YouTube, Spotify, ninguém tá falando sobre isso. E é isso. Mandem comentários. Manda fanfic, assuntos pra gente fanficar nos próximos episódios. Beijos.